Meu nome é Ângelo Viana e aqui você aprende a pilotar com segurança sem correr risco à sua vida ou à vida de quem você mais ama. Então vamos embora, vamos de aula. Falta de técnica, ela traz consigo medo, insegurança e a falta de técnica intensifica vício de pilotagem. Então veja, quando a gente se depara com alguém que não domina a técnica, quando a gente se depara com alguém que não domina a técnica, essa falta de domínio técnico se revela do ponto de vista do medo, fica muito intenso na questão da insegurança e intensifica o vício de pilotagem, porque qualquer migalha que você entregue para alguém, tecnicamente pequeno, vira uma pequena verdade. E uma pequena verdade, como não tem elo técnico, conexão, a gente vai tratar um pouquinho disso daqui a pouco, é experimentada do jeito certo. Algumas funcionam da forma errada, mas aparentemente são funcionais e se tornam verdades. Isso é a coisa mais comum que existe. Esse é um dos fatores mais comuns que existem quando a gente fala de comportamento no motociclismo, afetando diretamente o bom senso. Por fim, o excesso de confiança. O excesso de confiança, ele é típico também do motociclismo nacional, né? Ele gera um risco intensificado porque o piloto acredita, sobretudo, na simplicidade do ato de pilotar. Ele acha que, teoricamente, já sabe de tudo, porque ele tirou a carta ou ele aprendeu com os amigos e aquilo funciona em si. A marcha funciona desse jeito, aqui você aperta a embreagem, aqui você aperta o freio, os dois aqui freiam, se frear os dois acontece basicamente alguma coisa, mais forte, menos forte, seja lá o que for, começam a mesclar as coisas, mas veja, o ato de pilotar a moto ele começa e se encerra de uma maneira muito simples na cabeça dele. Ele pega a moto e sai pilotando. E isso traz para ele uma superficialidade de conhecimento. Ele acha que sabe de tudo porque aquele ato aparentemente é simples. Quem pensa dessa forma gosta, adora culpar os outros, né? Gosta de falar que a culpa é do motorista, que a culpa é do caminhão, que a culpa é do outro motociclista que não tem a experiência que ele tem, ou que, enfim, adora fazer isso. E olha, o mais importante é que o excesso de confiança ele não está só relacionado ao jovem. O excesso de confiança não tem idade. Ele também não está associado ao tempo de experiência de pilotagem. Você pode ter alguém pouco experiente e excessivamente confiante, porque, cara, já sei. Ou você pode ter alguém que pilota há 40 anos e tem um excesso de confiança baseado na experiência que ele acha que tem. Esse é um fator muito importante. Meça você o seu, o seu fator de risco, o seu fator que influencia no comportamento. Uma coisa muito importante, tá? O excesso de confiança nasce também de uma experimentação eminentemente teórica. Ou seja, se você se bitola, né, no estudo no motociclismo e não associa aquilo a uma prática deliberada, você com você mesmo, de uma maneira organizada, de uma maneira técnica, de uma maneira muito objetiva, aquilo também dá um excesso de confiança, por acreditar que o amplo domínio teórico vai tornar você menos propenso a algum tipo de risco. E na verdade não é assim. Não abra mão de atualizar a sua técnica. Não aceite dica de ninguém.
Dica não se presta a absolutamente nada, porque ela é curta e padece de técnica. Se não é para explicar da forma certa, com a profundidade necessária, não aceite. Se você perguntar e a pessoa falar, olha, faz assim, assim, assado, e não te der uma resposta técnica, não aceite. Vai entender por quê. Da mesma forma, não peça. Não me peça dica. Eu não consigo te dar uma dica. Eu consigo te explicar tecnicamente. Mas te dar uma dica não dá. E também não me peça para eu te explicar tecnicamente com uma pergunta ampla. Como, por exemplo, me mandar um direct falando como faz curva. Você não quer mesmo que eu resuma horas, literalmente, digitando para você para te explicar o que é inexplicável. Escrevendo. Questione. Questione a fonte e a formação da fonte. Questione o youtuber que falou que antes de frear é melhor aplicar a embreagem. Qual que é a fonte técnica? Qual que é a formação da fonte técnica? Questione, fuja dos influencers e das opiniões interessadas. Fuja, cuidado com eles. Eles têm interesse em certas opiniões. Fuja disso. Forme você a sua convicção técnica e confira se a sua convicção técnica, estruturada, escalonada, tem razão de ser com uma fonte segura. Que não soe ruim dizer para você que o método Mota é uma fonte segura, mas é, porque a gente sabe, e quem está aqui também sabe, o nível de profundidade do método Mota. Você não quer comparar uma informação de uma influência que você ouviu num videozinho do YouTube com mais de 100 horas de conteúdo. Desculpe, eu não consigo conversar com alguém assim. E por fim, para que a gente comece a estimular o bom senso nas pessoas, não consuma e nem impulsione comportamento de risco. Sabe quando a gente ganha, quando a gente recebe aquele vídeo do cara fazendo uma besteira, um acidente, não sei o que lá, a não ser que esse comportamento de risco, esse resultado inesperado, seja com um teor de estudo. Olha o que eu recebi aqui, mas puxa, pessoal, faltou isso aqui. Sabe, não dissemine, não curta, não impulsione, não dê pano para manga nas redes sociais para esse tipo de baboseira, a não ser que haja um entendimento de teor de estudo. Às vezes eu pego um acidente na rede social e eu vou nos comentários. Tem 3.000 comentários. Uma boa parte xinga o cara. Fala é abração, é muito burro, é não sei o que, não sei o que. Uma outra parte resolve resumir o acidente em 2 frases. Faltou freio e faltou não sei o que lá. Técnica zero. Ele resume em 2 negócios. A outra parte começa dizendo assim, ó, isso já aconteceu comigo. É falta disso, disso, disso. A outra parte, entende? Padece com. Eu nem gasto meu tempo. Tem gente que me marca em certos vídeos. Comenta aí. Eu não comento, eu nem gasto meu tempo, porque quando eu vou ver o nível de entendimento e de comentário das pessoas é triste. Não se misture. Quem tem bom senso não se mistura. Quem tem bom senso não aceita baboseira. Forte abraço para vocês.